Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Atos do Luiz. Eu sou o Luiz e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Aleluia! Como nós temos estudado sobre Jesus, sobre a palavra, hoje nós vamos ver esse tema aqui. E para começar, nós vamos ver essa parte aqui, ó, que Jesus é o poderoso vencedor. Tá? A Bíblia fala que Jesus ele venceu sobre todas as coisas. Ele venceu sobre o pecado, porque ele nunca pecou. Ele venceu sobre a morte também. A morte não teve poder sobre Jesus, por isso ele pôde ressuscitar. Quando o Pai ressuscitou o seu Filho, ele aprovou toda a obra que Jesus fez. Tem um versículo em Colossenses 2,15 que diz assim, que tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Então Jesus, morrendo na cruz, ele triunfou sobre todo o poder que era contrário a ele. Triunfou sobre o diabo, sobre os inimigos, ele triunfou sobre a própria morte. Então nós sabemos que Jesus é aquele poderoso vencedor. E então Jesus se torna o Senhor de tudo. Quando Jesus ressuscita, após o tempo que ele andou aqui na terra com seus discípulos, a Bíblia fala que foram 40 dias, após esses dias, Jesus volta para o céu. E lá no céu, ele vai sentar à direita de Deus Pai. E toda a autoridade e todo o governo vão ser colocados sobre Jesus. Agora é Jesus que recebeu toda a autoridade do Pai. E aí tem um versículo lá em Efésios 1, né, o versículo 20 e 21 diz assim, ó, que ressuscitando-o dos mortos, aqui está falando de o que Deus fez por Jesus, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então Jesus, ele foi ao céu com o seu corpo glorificado, seu corpo ressurreto, e Deus o colocou à sua direita. E colocou ele acima de qualquer poder que existe, acima de qualquer coisa. E aqui fala que Jesus, ele tem um nome que está também acima de qualquer coisa. Por isso que nós sempre oramos no nome de Jesus, clamando através da autoridade que tem no nome de Jesus. Em Atos 10:36 diz que ele é Senhor sobre tudo. Quando nós aprendemos sobre as 8 verdades que falam sobre Jesus, a 7ª verdade é essa aqui, ó, de que Jesus está exaltado. Ele recebeu um lugar acima de qualquer outro lugar. Esse lugar aqui foi dado pelo Pai. Jesus é quem governa nos céus, sobre a terra e debaixo da terra. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Então Jesus, ele recebeu toda essa autoridade do Pai. A obra que Jesus fez aqui na terra garantiu que ele recebesse todo esse poder e domínio do próprio Pai. Então todas as coisas estão agora sujeitas a Jesus. Aqui nós temos um passo a passo de como Jesus se tornou o Senhor de tudo. Então nós sabemos que, primeiro, ele veio como um filho de Deus que nasceu aqui como um bebezinho. Tá? Ele veio para a terra e ele teve uma vida semelhante à nossa. Então ele nasceu lá em Maria como um bebê. Depois, Jesus ele serviu as pessoas. Então a gente fala que Jesus fez grandes obras aqui na terra. Depois, um tempo depois, ele morre pelos nossos pecados. Então quando ele está na cruz, ele assume, ele recebe sobre ele todos os nossos pecados. Das pessoas que nasceram antes, das que estavam vivas naquela época e das que iriam nascer depois, que somos todos nós. Todo o pecado foi colocado sobre Deus. Talvez você pergunte assim, tá, mas como que Deus poderia pegar um pecado de alguém que não nasceu ainda? Se aquele tempo ainda não tinha acontecido, como que Deus poderia fazer isso? E nós precisamos lembrar que Deus ele não é limitado pelo tempo. Deus está fora do tempo. Então, para Deus, todas as coisas passam de uma vez só. E aí, por isso, Deus pode pegar todo o pecado da humanidade e colocar sobre Jesus. O pecado da humanidade foi colocado nele, e quando ele morreu, esse pecado foi extinto. A ira de Deus que estava sobre esse pecado, ela foi completamente assim eliminada, porque o sacrifício de Jesus agradou a Deus. Deus aceitou o seu sacrifício como único por toda a humanidade.
Continuando aqui na nossa linha do tempo de Jesus, fala que Jesus ressuscitou dentre os mortos e depois ele voltou para o céu. A ressurreição de Jesus mostra que sua obra foi aprovada por Deus. E por fim diz que Jesus Cristo está agora no lugar mais alto do céu, né? Ele está lá ocupando o trono do próprio Deus. Ele fala que quando ele venceu, ele foi para o seu Pai e se assentou com o seu Pai no seu trono. E diz que depois nós nos assentaremos com ele também no seu trono. Então é uma grande promessa que Deus tem para nós, se nós perseverarmos até o final, assim como ele perseverou, assim como ele cumpriu sua obra e conquistou o direito de se sentar nesse trono. Um versículo que fala sobre isso é João 3,35, que diz assim, que o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Esse amor de Deus por seu Filho Jesus fez com que Deus entregasse todas as coisas para Jesus. Jesus está administrando tudo aquilo que é de Deus. E ele administra com fidelidade, com retidão, com justiça. O governo de Jesus é sobre todos nós e é sobre todas as coisas. Que você possa reconhecer esse governo de Jesus, que possa realmente entregar a sua vida para ele, porque ele tem cuidado de você. Amém? Que Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo.